Bom dia, bom dia. Bem, então vamos lá. Olha, pessoal, é o seguinte, se eu compartilhar aqui, ver ali, é isso? Cadê o Braga, cara? Agora foi. Peraí. Agora foi. Aí. Muito bom, vamos lá. Tá? Sei, né? Por favor, levantar. Estranho. Bem, vamos lá. Olha, agora, silêncio. Pra ficar bonitinho. Tem como diminuir também. Porque tá ficando tudo torto, então a gente vê. Certinho. É porque a pessoa tem tudo. Ai, meu Deus do céu. Não, peraí. Não, eu vou chamar o. É porque tem um botãozinho que faz Ela não sabe o que era. Peraí, deixa eu chamar ele lá. Não, eu vou chamar o. Peraí, gente, só um minuto. Só um minuto, tá? Peraí. Ela soluciona o problema. Mas ele é não deixei na porra da Mas acho que ela um toque, né? Uma coisa assim, mas a gente acaba
pensando que o conhecimento, o treino, é fundamental para um aluno que quer fazer a prova do Enem. Então, vocês, como segundo ano, por favor, já fiquem com isso na cabeça. Um dos projetos para esse ano, quem faz isso, fazer o Enem. Tentar fazer a prova esse ano para ficar, né, mais, assim, treinado para o terceiro ano. Vocês fizeram primeiro, já o segundo faz de novo o treinamento para no terceiro ano e tranquilo, tá bom? Falando na prova, né, do Enem desse ano, foi um tema que agradou. Duvido, assim, algum professor de redação ter visto nesse tema algum problema, né? Um tema que foi muito falado, um tema que, em época de pandemia, é extremamente pertinente para ser trabalhado. Então, assim, como primeiro projeto, como primeira atividade de vocês, obviamente, nós vamos fazer um estudo sobre essa redação do Enem desse ano. Então, já fica aí, se vocês já quiserem anotar no caderno de vocês, primeira atividade do segundo ano é a produção da redação da prova do Enem. Professora, já vamos começar assim, né? Com a atividade? Sim, vamos começar com a atividade, tá? Então, primeira atividade de vocês, né? Eu vou passar lá no grupo a prova. Sim, eu vou enviar lá no grupo de vocês do WhatsApp a prova desse ano, tá? Mas já fica aí, já devem né, ter visto alguma coisa em relação à prova. Mas aí, como atividade, já valendo nota e como treino, né? Para o momento de vocês. Primeira coisa que a gente tem que analisar dessa prova, quando vocês vão fazer qualquer prova do Enem. O que eu tenho que analisar? Primeiro, o enunciado. Que hoje em dia, né, de maneira mais moderna, as pessoas chamam de comando da questão. Comando da questão é o que é que eu tenho que fazer na prova? O que é que a prova me pede? O que é que essa questão quer que eu responda? Quando é uma questão de humanas, né, de linguagens, inclusive é a dica que a gente dá para quem faz a prova do Enem. Antes de ler aquele texto grande, porque vocês viram, né, cada questão é um texto diferente e tem questões que são um texto bem grande. Em vez de ter que ler aquele texto todo, lê a primeira pergunta, por quê? Porque às vezes você nem vai precisar ler o texto, você lê a pergunta, lê a resposta, você já consegue responder ali, ou você já lê o texto direcionado. Direcionado porque a pergunta quer. Porque às vezes você vai encontrar um texto bem, sabe, bem nada a ver. Bem nada a ver. Vou dar um exemplo. Certa vez, caiu na prova da UNB, um funk de uma MC que chama Tati Quebra-Barraco. E assim, é um funk que falava da mulher, o nome do funk é Boladona. Na madruga boladona, sentada na esquina, esperando tu passar, altas horas da matina. Aí era essa letra. Aí a pessoa ia ler ali, ela até... Aí lia a questão e falou, mas não entendi. E sempre vai ter lá na resposta uma resposta para te pegar. É aquela resposta que você está desatento. Então, para você manter a atenção, leia o comando e vai ler o texto. Porque aí você já leu o texto direcionado. Na redação do Enem, o comando não muda. Quando eu falo assim, o comando não muda, é porque é a mesma introdução há muitos e muitos anos. Tá? Então, nessa introdução, nesse enunciado, nesse comando, tem uma coisa que é extremamente importante para um aluno do Enem. Nesse enunciado, nesse comando, fala da formação. Como assim? Sua formação. Fala assim, baseado no que, né, nos processos ao longo da sua formação, nos conhecimentos adquiridos ao longo de sua formação. Quando a gente fala em formação, essa formação aqui
Não é só da escola. É a sua formação como indivíduo complexo. Lembrando que você não é formado apenas por aquilo que você estudou em sala de aula. Você é formado por aquilo que você assiste na sua casa, por aquilo que você consome no seu celular. Lascou, professora. Mas tudo isso resulta no seu eu, no seu indivíduo. Ou seja, no que você tem para falar na hora da prova. Por que existe prova de redação, professora? Porque aquela prova de pintar bolinha, Carla, até o alfabeto consegue passar. Tem pinta bolinhas aleatórias, vai que o chute deu certo. Todo mundo aqui já passou pela experiência de um chutinho ter dado certo. Ô, glória, recebo. Quem dera, toda vez que eu chutar, der certo, professora. Não é assim? Todo mundo já passou por isso. Só que o Enem quer avaliar o melhor aluno. E aí, qual é a forma de avaliar esse aluno? Redação. É ali que você prova que você é alfabetizado. É ali que você prova que você sabe falar, que você sabe pensar, que você sabe refletir, questionar. É aqui. Por isso que a prova de redação tem o preço que tem. Então, quando nós falamos de formação, ao longo da sua formação, esse processo é contínuo. Esse processo começou quando você nasceu. Até um certo tempo, ele foi fruto de escolhas de outras pessoas, dos seus pais ou dos seus cuidadores. Passou um tempo, essa formação cabe a você. Vocês já são seres autônomos no conceito de formação. Vocês vão atrás do conhecimento de vocês. Vocês já têm as suas escolhas, as suas opções. Que bom! Agora aqui você tem que implantar isso na prova. Como assim, professora? Não entendo. Vou dar um exemplo clássico. Há 2 anos, na prova do Enem, falava sobre o controle do uso de dados para manipular um indivíduo que usa as redes. Seria isso. Todas as vezes que você acha que você está pesquisando o que você quer, você é enganado. Você está pesquisando aquilo que a empresa que pagou mais vai oferecer. A empresa que pagou mais para o Google, quando você faz a pesquisa, não sei se já observaram, sempre tem as mesmas empresas ali no início. Às vezes você pesquisa uma coisa e aparece uma coisa nada a ver lá no primeiro link de clicar. Por quê? Porque aquilo ali sempre tem, né, a questão mercadológica daquele primeiro dado ser daquela empresa, ser sempre das mesmas empresas. É o acaso? Não. Pessoas da conspiração? Sim, é meio que uma conspiração para o consumo. Direciona o consumo do indivíduo. Sabe aquela brincadeira? Nossa, eu falei que queria comprar um PlayStation e agora todo lugar que eu olho tem lá no cantinho a propaganda de PlayStation. Isso é a manipulação, né? Estou sendo chamada ali. A minha câmera está desligada. Como assim, gente? Meu Deus! E o povo tá tudo no escuro, só ouvindo a voz lá em casa. Tá vendo tanto que é bom entrar no colégio? O que tá acontecendo? Ixi.
Ô, Carla. Professora, será que ela ouve? Ih, ela não vai ver. Não dá, Parece não. que ela não tá escutando. Ela não vai ouvir a gente. Vou gritar, calma. Será? Ela tá vindo aqui. Eita. Ixi. Ah, não. Aí deu ruim. Gregório perdeu a vez, essa é a melhor aula do ano. E aí? Agora? Me ouvem? Agora foi, boa. Ah, boa, 01. Já ia começar a cantar de novo aqui, gente. Até cantar eu cantei. Vocês querem, se quiser, eu canto. Alguém quer que eu cante? Se quiser, eu posso cantar de novo. Oi, Duda. Então, povo, bora lá. Gente, que dificuldade. Ai, eu sou velha para essas tecnologias. É para vocês irem para cá, viu? Que aqui aí não tem esse problema. Continuando, então. O povo tá dando bom dia. Gente, eles não estavam vendo, eles não estavam ouvindo, estavam em escuridão e eu achando que tô na aula. Ô, Brasil, bora lá. Pela terceira vez, então, faz conta que vocês não viram isso aqui, tá? Tá falando da prova do Enem, que lá no enunciado da redação do comando fala informação, eu estou falando da necessidade de boas escolhas para você citar lá na prova. A gente que é professor, falando sério aqui com vocês, não adianta nada também vocês ficarem aqui em sala de aula e na hora de sair não pôr em prática o que vocês viram em sala de aula, ou melhor, no seu mundo você não vê o conteúdo de sala de aula. Como assim, professora? O Enem. Para o Enem é tão importante a formação do indivíduo que a maioria das questões se baseiam em elementos do cotidiano, elementos do dia a dia. Estou errada? Lá em biologia, por exemplo, quando caiu biologia, não, química, quando caiu aquela questão da panela de pressão, físico-química, né? Aquilo ali caiu uma questão falando sobre o uso de panela de pressão, do porquê